Dicas e curiosidades, é só no Dicas com Caqui. Matemática e física, bem explicadinhos. Chega de dificuldade, vem aprender aqui. Dicas e curiosidades, é só no Dicas com Caqui. Está começando mais um Dicas com Caqui. A questão de número 98. Em uma usina geradora de energia elétrica, seja através de uma queda d'água ou através de vapor sob pressão, as pás do gerador são postas a girar. O movimento relativo de um ímã em relação a um conjunto de bobinas produz um fluxo magnético variável através delas, gerando uma diferença de potencial em seus terminais. Durante o funcionamento de um dos geradores, o operador da usina percebeu que houve um aumento inesperado da diferença de potencial elétrico nos terminais das bobinas. Nessa situação, o aumento do módulo da diferença do potencial obtida nos terminais das bobinas resulta do aumento do... Aqui, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar também é uma questão que não é difícil. Aqui nós vamos usar a lei de Lenz e Faraday, que ela fala aqui que o epsilon, o módulo do epsilon, ele é igual ao módulo do delta QB. Esse delta QB é a variação do fluxo magnético dividido pelo intervalo de tempo, delta T, tá? Então essa aqui é a lei de Lenz Faraday. Vejam bem, para mim aumentar esse fluxo, para mim aumentar esse fluxo da força eletromotriz, eu tenho aqui uma fração. A fração, o numerador, ele, quanto mais, se você mantiver o denominador ΔT constante, quanto mais você aumenta o numerador, se ele ficar constante, maior vai ficando o resultado dessa divisão. Então, se você pegar aqui e você, por exemplo, se você quer aumentar o numerador, você vai ter que diminuir o denominador. Ou seja, esse fluxo magnético, essa variação magnética, ela vai aumentar se eu diminuir o intervalo de tempo. Se eu diminuir o intervalo de tempo, então eu vou aumentar a força eletromotriz, porque ele fala aqui na questão da diferença de potencial, e a gente sabe que a diferença de potencial você pode equiparar nessa fórmula aqui, diferença de potencial. Então o que acontece? Se você tem aqui dois polos do ímã, polo norte e o polo sul, né? E você tem um fluxo entre eles aqui, e você coloca uma esfera aqui no meio girando, o que vai acontecer com esse fluxo eletromagnético aí? Então vamos analisar. Ele pergunta se o aumento do módulo da diferença de potencial obtida nos terminais da bobina resulta do aumento do ou da. Ele resulta do aumento do intervalo de tempo
em que as bobinas ficam imersas no campo magnético? Não, porque percebam que para que essa expressão aqui ela aumente, é necessário que eu aumente essa e diminua essa. Então, se eu aumentar esse tempo aqui, eu não vou conseguir aumentar a DDP. Então, essa primeira ela está descartada, tá? Letra B, o fluxo magnético através da bobina. Ele está dizendo que resulta do aumento do fluxo magnético. Não, não é do fluxo magnético, é da variação do fluxo magnético. Então essa aqui também está descartada, certo? Porque se ele falasse aí a variação do fluxo magnético, que isso aqui é uma variação do fluxo magnético. Aqui é variação de tempo. Então não é o fluxo. Porque a variação do fluxo magnético é diferente do fluxo, porque a variação do fluxo é um fluxo menor e um fluxo maior. Na letra C, esse aumento da DDP, ela depende do aumento da intensidade do campo magnético, no qual as bobinas estão imersas por meio da aplicação de campos magnéticos. Não, na verdade não vai ser mas vai ser da variação da intensidade da variação da intensidade. Se ele tivesse dito aqui que esse aumento do fluxo do campo magnético, tudo bem, mas como ele falou apenas na intensidade do campo, ela também está descartada. Na letra D, a rapidez com que o fluxo magnético, ou seja, o aumento do módulo da diferença de potencial obtida nos terminais das bobinas resulta do aumento da rapidez com que o fluxo magnético varia através das bobinas, por meio de um aumento em sua velocidade angular. Então vamos analisar o seguinte, vamos pegar essa parte da velocidade angular, porque esse elemento que ele colocou aqui, quanto mais ela gira, menor se torna o intervalo de tempo ou a variação do intervalo de tempo em que você tem esse fluxo. Então, quanto maior a velocidade angular, que a velocidade angular é aquela velocidade em ciclo, menor vai ser o intervalo de tempo. Então, se menor vai ser o intervalo de tempo, então essa letra D aqui, ela vai ser a letra que vai atender ao enunciado da questão. A resistência interna do condutor que constitui as bobinas por meio de um aumento na espessura dos terminais, também não tem nada a ver. Então a resposta correta é a letra B de dado. Tá certo? Então vamos continuar aqui. Questão 99. Você foi contratado para sincronizar os 4 semáforos de uma avenida indicados pelas letras O, A, B e C, conforme a figura. Os semáforos estão separados por uma distância de 500 metros. Segundo os dados estatísticos da Companhia Controladora de Trânsito, um veículo que está inicialmente parado no semáforo O, tipicamente parte com aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado, até atingir a velocidade de 72 km por hora, e a partir daí prossegue com velocidade constante. Você deve ajustar os semáforos A, B e C de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-los, para que ele não tenha que reduzir a velocidade em nenhum momento. Considerando essas condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo O, os semáforos A, B e C devem abrir respectivamente. Vamos analisar a situação. Eu vou pegar aqui apenas o trecho que vai do O até o A, certo? Do O até o A. Esse trecho aqui
desculpe aí se ele não tá reto, tá bom? Vamos analisar o seguinte. Eu tenho aqui esse carro, ele tem que ficar nessa posição aqui, certo? Ele tem que ficar nessa posição aqui. Essa posição aqui, de acordo com o que ele me disse, ela é 100 metros de distância do semáforo, certo? 100 metros de distância do semáforo A. Então ele parte daqui, do ponto 0, aí ele vai percorrer até aqui da seguinte maneira. Olha, vamos analisar. Ele parte com velocidade inicial de 0 metros por segundo, até atingir uma velocidade, que é a velocidade final, de 72 km por hora. Eu vou dividir isso aqui por 3,6, isso me dá 20 metros por segundo. Há uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então veja bem, ele partiu com velocidade inicial 0 e chegou nesse ponto com velocidade de 72 km por hora, ou 20 metros por segundo. Isso com uma aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado. O que aconteceu aí? O que aconteceu aí é que durante esse primeiro trecho ele percorreu isso aqui em movimento retilíneo uniformemente variado, certo? Movimento retilíneo uniformemente variado. Então eu preciso saber qual foi o tempo que ele gastou daqui para cá. Para isso, eu vou pegar a velocidade final igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Ou seja, eu vou pegar aqui 20 igual a 0 mais 1 vezes t. Observe que eu vou chamar de T1 igual a 20 segundos. Então, ele levou exatamente 20 segundos para percorrer daqui para cá, certo? Se eu quiser saber qual foi o espaço que ele percorreu daqui para cá, basta que eu use a expressão S igual a S0 mais V0 T mais 1 meio de AT ao quadrado. Isso por quê? Porque como ele é MRUV, se eu já sei o tempo, note que se eu pegar S menos S0, que é o ΔS, vai ser igual, isso aqui dá 0, porque a velocidade inicial é 0, então vai ficar 1 meio vezes 1 vezes 20 ao quadrado. Então você tem aqui o espaço percorrido vai ser de 400 dividido por 2, 200 metros. Então ele percorreu daqui para cá 200 metros, certo? Bom, já que ele percorreu daqui para cá 200 metros e daqui para cá ele percorreu 100 e o espaço todo é 500, então eu posso concluir que esse espaço aqui ele mede também 200 metros, ok?
ele mede também 200 metros. Então você tem, em MRUV, ele percorreu 200 metros, para isso gastou 20 segundos. Depois, isso aqui é MU, movimento uniforme, ou MRU, certo? Agora, eu preciso saber, nesse trecho aqui, qual foi o tempo que ele gastou nesse percurso. O que aconteceu? Eu tenho aqui, como ele é MU, se eu pegar S igual a S0 mais VT, eu vou ter aqui 200, que é o espaço percorrido. Isso aqui é igual a 0, que eu considero 0 aqui, mais a velocidade, que é 20 vezes t. Então eu vou ter 20t igual a 200, certo? Então esse percurso aqui vai ser de 20 dividido por 2, 10 segundos. Então ele vai percorrer o tempo O, eu vou chamar assim. Ele vai percorrer daqui para cá 20 segundos, mais daqui para cá 10 segundos. Ou seja, primeiro trecho ele tem que gastar 30 segundos. Sair daqui para chegar a 100 metros do semáforo A, para ele acender o verde. Quando ele chega aqui, o verde acende. Perceba um detalhe, que como eu encontrei esse 30 segundos, se você olhar aqui, a letra A, a letra B, a letra C, a letra D, a letra E, a letra D é a resposta correta. Quer dizer, aqui você poderia já parar, que a resposta ela já está garantida. Só que você vai ter, se você quiser provar isso, você faz assim, ó, você pega aqui, você tem aqui o A e você tem aqui o B. E o carro tem que estar a 100 metros do B. Então aqui ele está em 400 metros. Olha, 200 mais 200, 400 metros. E aqui, como do A até o B tem 500, são 500 metros, então daqui para cá vai ser o 900 metros. Então ele vai percorrer do 400 ao 900, ele vai percorrer um total de 500 metros. Se eu usar essa fórmula aqui, como a velocidade dele, se eu inverter aqui para me calcular o tempo, ΔT vai ser ΔS sobre V, que vai ser 500 dividido por 20, que dá igual a 25 segundos. Ó, se eu pegar 30 mais 25, vai dar 55 segundos. Olha, letra D, 55 segundos. Se eu fizer o mesmo cálculo no terceiro intervalo, vai ser os mesmos 500, dividido por 20, que também dá 25. Aí se você pegar 55 mais 25, vai dar 80 segundos. Então percebam que você tem 30
você tem 55 e você tem 80 segundos. Letra D. Por que aqui nessa segunda parte, por que eu resolvi usando o MRU? É porque MRUV foi só o primeiro intervalo, de 0 a 200. De 200 a 400 já foi, e a partir daqui, quando ele terminou aqui com 72 km por hora, a velocidade permaneceu constante até o final do trajeto. Por isso que eu usei aqui eu usei a função horária da velocidade, a função horária das posições no MRU, que eu poderia ter usado essa aqui, que é a mesma coisa, certo? Eu poderia ter usado essa aqui. Então, para me calcular o intervalo de 400 metros para 900 e de 900 para 1400, que é o terceiro de B para C, então eu utilizei a fórmula do movimento retilíneo uniforme. Então percebam que a questão, ela de um certo modo não é difícil. O que me despertou a atenção nela foi a identificação de um movimento em sendo uniformemente variado e sendo retilíneo uniforme, para mim poder usar as questões adequadas, ok? Então vamos para a próxima. Questão 105. Os manuais de refrigerador apresentam a recomendação de que o equipamento não deve ser instalado próximo a fontes de calor, como fogão e aquecedores, ou em local onde indica diretamente onde incida diretamente a luz do sol. A instalação em local inadequado prejudica o funcionamento do refrigerador e aumenta o consumo de energia. O não atendimento dessa recomendação resulta em um aumento do consumo da energia. Por quê? Pessoal, a geladeira, no caso aqui eu vou usar uma máquina refrigeradora, vou chamar assim. Então você tem aqui a máquina refrigeradora, você tem aqui o motorzinho dela e você tem aquela espira, né? Aqui. Qual é o objetivo disso aqui? O objetivo disso aqui é você jogar fora o que é quente e jogar para dentro o que é frio. Na verdade, a geladeira, ela funciona como uma teoria do caos. Quando a gente estuda aquecimento, temperatura, variação de temperatura, e que a gente estuda calor, a gente aprende, por uma das leis da termodinâmica, de que o fluxo de calor ele vai sempre de um corpo mais quente para um corpo menos quente. Quer dizer, quando você diz assim, a água tá quente, eu vou colocar gelo para gerar água, isso está errado do ponto de vista científico. Se a água estiver numa certa temperatura e você coloca gelo dentro, aquela água ela vai transferir a temperatura dela para o gelo e o gelo vai se derreter. Então não é o gelo que está gelando a água, é a água que está aquecendo o gelo, consequentemente ele está se derretendo. Só que o que acontece? A geladeira, ela tem um fluxo que, se você pegar a parte interna da geladeira, ela é fria. E ela consegue isso porque ela pega e joga o quente para o ambiente. Como a temperatura fora da geladeira é maior do que a interna, aí você vai ter um fluxo que é o que a gente chama uma coisa caótica, certo? A teoria do caos. Agora, isso só é possível, por quê? Porque você tem um elemento externo que faz com que isso seja possível, com que você transfira do quente para o frio,
que é o que acontece com a energia elétrica. O que acontece? Essa questão aqui, ela está levando a gente a refletir sobre uma prática comum em casa. É a questão que a pessoa tem de pegar uma peça de uma roupa e jogar atrás da geladeira. Então essa questão aqui, ela na verdade está trazendo essa situação. Apesar dela estar um pouco técnica, mas você pode, sem sombra de dúvidas, pegar essa questão e transformar na seguinte pergunta: o que acontece quando você coloca peças de roupas para secar atrás da geladeira? Por que não é ideal que você faça isso? Então, como você tem um fluxo de energia quente de dentro para fora, então esse ar quente ele vai secar a roupa. Em contrapartida, o que vai acontecer? O fluxo de calor por condução no condensador vai sofrer uma considerável redução? Não. Isso aí na verdade não vai acontecer, esse fluxo de calor por condução. Na letra B, a temperatura da substância refrigerante no condensador diminui mais rapidamente. Não, porque ela está sendo alimentada. Então não tem, ele fala aí, essa substância refrigerante no condensador, que o condensador é o motor da geladeira. E dentro da geladeira existe um gás. Não é isso que vai influenciar. Na letra C, o fluxo de calor promove significativa elevação da temperatura no interior do refrigerador. Bom, como você está externando essa saída de energia, essa saída de calor, essa influência ela não vai acontecer em elevar essa temperatura no interior. A temperatura no interior da geladeira, ela só vai ocorrer quando você abre a porta da geladeira. E porque o que acontece com a gente no comum? A gente vai para a geladeira, abre. Quando a gente abre a geladeira, aí a gente fica tentando se lembrar o que a gente foi pegar ali dentro. Durante esse processo em que a gente fica pensando, o ar frio que está dentro da geladeira ele é substituído pelo ar quente, porque o ar frio ele desce, o ar quente sobe, então ele substitui, ou seja, a temperatura da geladeira ela baixa, alteia, desculpem. Aí eu fecho a geladeira. Aí quando eu fecho a geladeira, eu me lembro o que eu vou tirar. Aí eu vou tentar abrir a geladeira e não consigo. Aí eu já tenho um outro conceito. Aí o que aconteceu é que como houve o aumento de temperatura com a substituição do ar quente, do ar frio pelo ar quente, houve uma diminuição de pressão interna. E quem está me impedindo de abrir a porta é a pressão atmosférica. Então a pressão atmosférica ela atua de fora para dentro, impedindo com que eu abra a porta da geladeira. Eu preciso esperar um tempo para que haja o equilíbrio de pressão interna e externa, para que a pressão atmosférica ela não atrapalhe a minha abertura. Então a questão da mudança do interior, da temperatura do interior do refrigerador, ele vai depender dessa mudança de substituição que houver entre o ar que está dentro e o que entra. Aí na letra D ele fala: a liquefação da substância refrigerante no condensador exige mais trabalho do compressor. Pronto. O que vai acontecer? Como essas espiras elas têm gás dentro, ela vai se liquefazer. O que acontece? Para que isso ocorra,
vai ser necessário que o compressor, que é o motor da geladeira, ele haja com uma velocidade maior, com um trabalho maior. Então, com isso, você vai ter um consumo de energia maior. O refrigerador, ele vai exigir da sua corrente elétrica uma força maior, exatamente para que ele possa compensar esse fluxo de calor que está sendo utilizado pelas peças que você coloca. Então, por isso que a resposta correta aqui, ela vai ser a letra D de dado, tá? Ela vai ser a letra D de dado. As correntes de convecção nas proximidades do condensador ocorrem com maior dificuldade. Não, porque essas correntes de convecção seriam correntes de ar que ocorreu próximo do condensador. Isso aí não tem nada a ver com a resposta, não. A resposta correta é a letra D de dado. Tudo bem? Então a gente encerra por aqui.